crescimento. E o nosso tema de hoje é um tema assim difícil, um tema muito necessário, que é ovelhas que matam pastores. É a nossa live 214. E se você já está chegando por aí, já fique por aí mesmo. Vou só testar aqui como que tá o nosso áudio, tá? O nosso som, ver se está tudo ok, se está tudo aqui nos conformes. Deixa eu só atualizar a nossa tela. Então você que está chegando, já seja bem-vindo. Estou muito feliz que você está por aqui conosco. E eu já quero deixar uma missão para vocês. Só confirmar primeiro aqui o nosso áudio, ver se está tudo ok, né? Se já está aparecendo aqui, não estou vendo. Calma lá, vamos já tentar identificar aqui. Agora, deixa eu ver aqui como é que tá o áudio, gente, só um minutinho. Oi, oi. Aqui pra mim não... acho que tá no fone, né? Deixa eu já tirar aqui o fone, deixa eu ver. Deixa eu só atualizar a nossa tela. Pronto, então pronto, já tá tudo ok. Já vi que tá bem enquadrado, tá tudo ok. Deixa eu só tirar aqui o nosso áudio. Então vamos lá, gente, pra nossa missão que eu tinha falado anteriormente. Seja bem-vindo, viu? A nossa missão nesse dia é aquela missão que é já habitual, né? Que você já sabe. Se assim que você chegar aqui, clique aqui nesse aviãozinho que tá aqui no cantinho do seu celular. Deixa eu ver se tá meio mais ou menos posicionado. Acho que tá, né? Deixa eu arredar um pouquinho mais. Segue para minha direita, acho que para minha esquerda, eu acredito. Então, para ficar bem centralizado. Então, clique nesse aviãozinho e encaminhe essa live para pelo menos 10 pessoas, porque ainda que essas pessoas não assistam agora, no ao vivo, tem gente que às vezes não consegue mesmo assistir no ao vivo, mas ainda que essas pessoas não assistam no ao vivo, elas vão ter oportunidade de assistir em outros momentos. Então, você vai estar fazendo um trabalho missionário que vai abençoar outros ministérios, outros pastores, outras lideranças e, por consequência, outras igrejas e o reino de Deus. Então faça isso, encaminhe essa live para pelo menos 10 pessoas. Eu não sei se aqui, nesse retorno que eu estou tendo... Gente, hoje até esqueci de avisar, né? Hoje não é uma live, hoje é uma tentativa de live. Por quê? Porque a irmã Andréa está de férias. Então, né, férias justas, é claro. A irmã Andréa que me dá meu braço direito, que me ajuda muito aqui com as crianças. E se ela está de férias, significa que eu estou fazendo almoço, estou com criança e estou fazendo live ao mesmo tempo. Mas vai dar tudo certo. Então, eventualmente, a gente pode ter alguma interrupção aqui por causa das crianças. Elas estão... Por enquanto, elas estão tranquilas lá na sala. Eu quero pedir a sua intercessão, vai intercedendo aí, para que assim elas permaneçam tranquilas lá na sala, para que a gente possa tratar desse tema que é tão importante. Gente, eu só não sei se eu vou conseguir responder as mensagens, porque eu não estou vendo aqui. Deixa eu só ver se está aparecendo as mensagens. Vamos já ver aqui. É porque eu estou com um retorno aqui que é pelo notebook, eu não estou pelo celular, sabe? Enfim, né? É complicado, eu preciso de um celular. Deixa eu ver o que eu faço aqui, gente, para poder ter um retorno. Tá? Deixa eu ver o que porque a Esté levou meu celular. Então, ficou uma situação difícil. Vamos lá, vamos tentar. Eu não vou conseguir, talvez, ler o seu comentário, tá bom? Mas vamos ver o que dá pra fazer. Bom, faça um teste, mande um comentário aqui, só pra ver se tá aparecendo pra mim o seu comentário, tá bom? Quem tá por aí já manda oi, manda alguma coisa, paz, pra eu poder ver se seu comentário tá aparecendo aqui pra mim. Tudo certo? Então, vamos lá pro nosso tema, porque ele é de extrema relevância. Live 214, o nosso tema é ovelhas que matam pastores. Eu sei que é um tema um pouco forte, um pouco duro para falar, e eu quero desde já deixar claro que eu não estou aqui para dizer que todas as ovelhas matam os pastores, que as ovelhas, né, dá uma conotação negativa às ovelhas. Quando eu digo ovelhas, eu estou falando de pessoas do rebanho, pessoas que são pastoreadas, pessoas que estão debaixo de uma liderança de uma igreja local. Muito pelo contrário. A maioria das ovelhas, elas são pastoreadas. A maioria das ovelhas, elas são conduzíveis, elas são pessoas que estão ali com o coração, né, querendo um direcionamento, querendo somar, vestindo a mesma camisa, a camisa do reino de Deus. Então, hoje a intenção de trazer esse tema é porque eu sei que, apesar de existirem muitas ovelhas do aprisco do Senhor, ovelhas de Deus, pessoas que estão ali para somar com a sua liderança local, eu sei que também existem pessoas que, eventualmente, elas vão prestar um serviço maligno, que é de destruir ministérios. E é um tema forte, é um tema difícil, mas é um tema necessário. Essa live aqui é uma live voltada para pastores, então se você é pastor, se você é um líder na sua igreja local, essa live é para você. E eu tenho certeza que ela vai ser direcionadora para o seu ministério. Eu quero começar essa live, queridos, lendo. Alguém manda, por favor, um comentário aqui. A Iranilde já mandou. Então, beleza, ótimo. Então, eu já estou tendo acesso aos comentários. É porque como eu estou com as crianças e fazendo a live ao mesmo tempo, a Esté levou meu outro celular, que ia ser meu espelho. Eu tive que abrir aqui o notebook, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Qualquer intercorrência, vocês vão ter paciência comigo, tá bom? Então vamos lá, queridos, sejam bem-vindos. Vamos lá então iniciar esse tema tão necessário. Se você está aqui, eu sei que não é à toa, não é por acaso. Eu não gosto de enrolação, eu gosto de ir direto ao tema mesmo. Nós temos 30 minutinhos. Eu acabei de apagar a panela de pressão ali, o fogo da panela de pressão, porque a gente está tudo ao mesmo tempo, né? E o pastor não está aqui, o pastor está para a igreja. E, enfim, as crianças estão soltas. Então, eu sei que eu tenho que aproveitar cada segundinho que a gente tem aqui para conseguir comunicar, para conseguir trazer para você
esse conteúdo precioso que o Senhor colocou no nosso coração para o dia de hoje, a porção de Deus para o dia de hoje, para o nosso ministério. Então, se você é um pastor, você é um líder, você é alguém que preside, que está à frente da sua igreja, essa live é para você e esse tema ele é extremamente necessário, apesar de ser difícil de falar, ele é extremamente necessário para o nosso ministério. Então, vamos lá, queridos, eu quero iniciar lendo com vocês aqui um texto da Palavra de Deus, que é um texto muito curioso, que está lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 11 a 24, que mostra a história de um profeta que ouviu o conselho de um outro profeta, entre aspas, mais experiente do que ele. Então, presta atenção, ele teve uma missão clara da parte de Deus, ele foi levar esse recado para o rei, que era o rei de Israel, Jeroboão, não sei se você já ouviu a história dele, eu não vou aprofundar na história, que não é a intenção aqui, mas eu quero que você entenda o contexto do texto que nós vamos ler. Já vamos ler o texto, tá? Calma lá. Ele foi incumbido por Deus por uma missão de entregar uma palavra profética de condenação, porque aquele rei, ele havia não somente pecado contra Deus, mas levado a nação de Israel a pecar também. Então, assim, foi algo terrível, ele insistiu no seu pecado, e aquele profeta foi levantado para dar esse recado para esse rei. E quando ele chega lá, ele recebe uma palavra clara de Deus. Olha, pelo caminho que você for, você não volte e não pare nessa terra, não coma, não descanse, somente vá e volte por um outro caminho. Não beba água, não se alimente, enfim, Deus deu um direcionamento claro. Que às vezes o direcionamento claro de Deus para nós pode parecer confuso, né? Apesar de ser algo claro, às vezes a gente não entende, mas Deus, Ele sabe todas as coisas e muitas vezes Deus está provando a nossa obediência, o nosso coração, a nossa capacidade de obedecer independente das circunstâncias. Você está conseguindo entender? Amém? Quem está conseguindo entender, seja bem-vindo ao Tiane, seja bem-vindo a Irailde. Quem está conseguindo entender, digita também no nosso chat para a gente conseguir avançar mais e mais. Presta atenção. Então, vou ler agora esse texto com você. 1 Reis, capítulo 13, versículo 11 ao 24, diz assim. Eu vou ler só o texto todo é esse, tá, da história, mas eu vou ler somente o versículo 20 e o versículo 22, que é o momento no qual esse profeta é repreendido pelo próprio profeta que havia sido usado para enganá-lo. Então, vamos lá que eu já vou explicar melhor essa história para você. Veio aqui em 1 Reis, capítulo 13, versículo 20 ao 22. Ouça aí, querido pastor, querida pastora. Preste atenção, porque isso é muito importante para o nosso ministério. É muito importante para o nosso ministério nós entendermos. A gente já vai entender o que isso tem a ver com o nosso tema. Diz assim a palavra do Senhor. Veio então a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar e clamou ao homem de Deus que viera de Judá. Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Preste atenção, olhe para cá. Preste atenção nessa história. Vou só resumir para você. Esse homem, ele foi levar essa mensagem, esse profeta de Judá, foi levar a mensagem até o rei de Israel, Jeroboão. E ele não obedeceu às ordens claras de Deus. Por quê? Porque quando ele está voltando por um caminho diferente do que ele havia ido, até então está obediente, ele tinha uma ordem clara de não parar nessa terra, de não comer, de não se alimentar, de nem sequer beber água nesse lugar. E quando ele está voltando, um outro profeta, olha só como as coisas acontecem, um outro profeta, mais experiente com ele, e a Bíblia não diz que o outro era um falso profeta, era um outro profeta, mais velho, mais experiente, chega até ele, parece que é para provar, né, a capacidade de obediência mesmo daquela pessoa, daquele profeta, do primeiro profeta que eu estou me referindo. E esse segundo profeta chega até ele, mais experiente, fala assim, olha, Deus falou para mim que você pode sim ficar aqui, você pode sim se alimentar, descanse, vamos lá para minha casa, vamos, se alimente, né, recupera suas forças, depois você volta a sua viagem e volta para ajudar. E aquele profeta primeiro, que havia tido uma ordem clara de Deus, ele ouve a voz do segundo profeta mais experiente, que ele fala assim, então tudo bem, se Deus apareceu para você, se Deus disse para você, se o anjo de Deus falou isso ao seu coração, então amém, vamos lá. E ele simplesmente vai para a casa desse profeta mais velho, come, descansa, e quando ele está comendo, fazendo a sua refeição, o Espírito de Deus vem sobre esse profeta mais experiente e declara exatamente essa palavra que eu acabei de ler para você. Essa palavra aqui, ó. Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. E conclusão, esse profeta, o primeiro profeta que eu falei para você, ele vai voltar para a estrada, ele vai ser morto por um leão no meio do caminho. Então, você ouve essa história, talvez você pense, pastor, o que isso tem a ver com ovelhas que matam pastores? Primeiro eu quero que você entenda que esse texto, qual é a essência do texto que nós trouxemos para você, que eu acabei de ler para você, dessa história? A essência desse texto nos mostra a consequência de substituir a direção divina pelo conselho dos homens. Por que eu trouxe esse texto? Por que eu acho interessante esse texto para esse tema que nós estamos tratando? Porque, querido pastor, eu preciso que você entenda algo. A direção de Deus para o seu ministério é insubstituível.
Você não pode substituí-la pelas suas emoções, você não pode substituí-la pela opinião da sua esposa, pela opinião do seu esposo, você não pode substituí-la pela opinião dos membros da sua igreja, você não pode substituí-la pela opinião das pessoas. Esse profeta que tinha uma direção clara, ele substituiu a direção divina que ele recebeu por um conselho de um profeta mais experiente. E eu quero trazer nessa tarde, né, que é meio-dia, quarta-feira, meio-dia, essa reflexão para você, porque quando a gente fala de ovelhas que matam pastores, muitas vezes nós estamos falando de pastores que dão ouvidos a conselhos que não deveriam dar, a direcionamentos que não deveriam dar. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Dita aqui no nosso chat. Deixa eu ver se está tudo aqui. Vocês estão por aí vivos? Quem está vivo, diga amém. Digita aí amém no nosso chat. É exatamente isso. Então preste atenção. Eu quero tratar hoje, desenvolver essa mensagem melhor com você, tratando alguns pontos principais. A primeira coisa que eu quero falar, e hoje inclusive eu queria estar no Flipchart, lá na nossa outra sala de gravação, que tem um Flipchart, que tem um ambiente legal para a gente fazer, mas como eu estou com as crianças e elas podem aparecer aqui a qualquer momento, e eu não quero correr esse risco, eu vou aproveitar e fazer da forma mais simples possível, que é aqui nesse ambiente onde eu estou só com as minhas anotações, eu estou compartilhando com você de forma simples. Porém, eu espero que essa live possa ser um divisor de águas no seu ministério, quanto a você entender que nada é mais precioso do que o direcionamento de Deus para você, pastor. E eu não estou falando aqui que você não deve ouvir conselhos, tá? Porque ouvir conselho é sábio. Mas existem pessoas que, por mais bem intencionadas que elas sejam, inclusive eu falo isso aqui no nosso livro, A Trilha do Crescimento, em relação ao posicionamento do pastor, existem pessoas que, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas não entendem a visão que Deus lhe confiou. E elas podem lhe dar um conselho, como esse profeta mais experiente, lhe dá um direcionamento, um conselho que está divergindo do conselho e do propósito de Deus para o seu ministério. E aí nós, como pastores, precisamos ser os principais guardiões da visão que Deus nos deu. Por isso que o primeiro passo da trilha do crescimento, quando nós iniciamos com você, nesse livro, né, não somente temos o livro, nós temos também a plataforma Academia de Crescimento, que é a plataforma online, onde nós, cada passo da plataforma, cada passo da trilha, é um módulo dentro dessa plataforma de aulas online, direcionamentos práticos. E também temos a versão livro, né, para quem prefere o livro ou quer iniciar pelo livro. O primeiro passo é a visão. Por que a visão, queridos? Porque você precisa entender qual a visão que Deus lhe confiou. Precisa entender qual a identidade da sua igreja. Precisa entender para que você foi chamado. Amém? E você precisa ser o maior guardador e protetor dessa visão. Não espere que as pessoas de fora vão protegê-la, porque você é a pessoa a quem Deus confiou essa visão. Então, como pastores, nós precisamos entender isso. Então, a primeira coisa que eu quero, realmente, isso aqui foi tudo a introdução, tá? Agora eu quero entrar em alguns pontos aqui muito importantes para compartilhar com você. Preste atenção. Primeiro ponto muito importante que eu quero que você, pastor, entenda. Dentro desse tema, Live 214, ovelhas que matam pastores, você já vai entender. Né? O que resumo seria ovelhas que matam pastores? São ovelhas que elas não são ovelhas de verdade. Que elas são pessoas que estão dentro de uma congregação, estão, entre aspas, debaixo de um pastoreio, porque a ovelha que realmente se submete a um pastoreio, ela tem um comportamento diferente do que esse que eu vou mencionar para você. Né? Elas estão ali, entre aspas, debaixo de pastoreio, mas na verdade elas estão minando o corpo de Cristo. Elas estão sendo pessoas que estão trazendo mais atrofiamentos, mais complicações do que pessoas que estão auxiliando o crescimento. Geralmente elas estão minando, elas são cancerígenas dentro desse corpo. Então eu quero compartilhar algumas coisas com você a respeito desse tema. Amém? Primeira coisa, se você puder anotar, anote aí. Nem toda ovelha é de Cristo. A primeira compreensão, pastora, que você precisa ter é que nem toda ovelha é de Cristo. Jesus, ele fala algo muito interessante, João capítulo 10, versículo 27. Jesus, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus, que é o Senhor Deus, que é o Salvador, que é o Todo-Poderoso, né? O Deus conosco, Emmanuel. Jesus, o próprio Jesus, reconheceu que nem todas as ovelhas ouviam a sua voz. Na verdade, Jesus reconheceu que nem todas as pessoas eram ovelhas do seu aprisco. Porque ele diz assim: as minhas ovelhas, as que são realmente as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Se nem todas as pessoas foram ovelhas de Jesus, você acredita que todas as pessoas dentro da sua congregação são verdadeiramente pessoas pastoreáveis por você? São realmente ovelhas do aprisco que Deus te confiou? O que você acha? Caiu um negócio aqui. O que você acha? Pense aí, reflita nesse momento. Amém? Faça essa reflexão nesse momento, é muito importante. Algumas pessoas, existem pessoas dentro do rebanho que elas não são ovelhas de fato. Eu preciso que você tenha essa compreensão, né? Alguns são lobos em pele de cordeiro, como a gente
escuta nessas frases, né? Ou seja, são pessoas... O que significam isso? O que significa isso? Presta atenção, de forma prática. Quem são as ovelhas que não são ovelhas, de verdade? São aquelas que não são pastoreáveis. As pessoas que são pastoreáveis, as pessoas que são as ovelhas que o Senhor te confiou, elas estão debaixo do seu pastoreio. Então, elas ouvem a sua voz e a sua direção como pastor dessa igreja. Aquelas que não ouvem, aquelas que não estão alinhadas, aquelas que elas só estão ali para opinar contrário, só estão ali para fazer resistência, elas não são ovelhas desse rebanho, você precisa ter clareza disso. Amém? Elas podem até ser simpatizantes da igreja local, mas elas, infelizmente, elas não se submetem ao seu pastoreio. E o que acontece na prática? Geralmente são pessoas, eu não sei se existe essa expressão, mas eu digo que pessoas impastoreáveis. Acho que nem existe, mas se existe, a gente acabou de criar essa palavra aqui. Pessoas que não são pastoreáveis. Ou seja, pessoas que elas não querem se submeter ao pastoreio de uma liderança local. Elas não querem ter direcionamento. Elas só querem fazer aquilo que é a opinião delas, do jeito delas, da forma delas. E pelo contrário, digo mais, elas querem pastorear o pastor da igreja. Você já pensou numa coisa dessa? Por quê? Eu estou falando aqui para pastores, viu? Tome cuidado, preste atenção, porque esse é o cenário de muitas igrejas. E às vezes a igreja não vai para frente, no final quero fazer uma reflexão com você entre o trigo e o joio, porque essas ovelhas, elas são, entre aspas, ovelhas, né? Elas são, na verdade, o joio que está no meio do trigo. Se nós não tivermos cuidado, elas vão prevalecer, elas vão roubar as forças de uma igreja saudável. Segunda coisa que eu quero que você entenda. Gente, quem está conseguindo entender, digita amém no nosso chat. Quero só quem está vivo, pelo amor de Deus. Quem está vivo, digita amém no nosso chat, que eu quero saber se você está conseguindo compreender. Amém? Vamos lá para o segundo ponto que eu quero tratar com você, para a gente não demorar muito. Segundo ponto que você precisa entender, pastor, pastora. A voz do povo não é a voz de Deus. Meu Deus, quantas vezes a gente ouve isso, né? Nas novelas, nos filmes, nos comentários do dia a dia das pessoas. A voz do povo é a voz de Deus. Não, querido, a voz de Deus é a voz de Deus. Não ache que a opinião das pessoas é direcionamento para o seu ministério. Não ache. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, vamos refletir comigo. Êxodo 32. Moisés sobe ao monte, passa mais de 40 dias naquele ambiente, buscando o Senhor, tendo revelações de Deus, recebendo as tábuas da aliança, recebendo os 10 mandamentos. E aí sabe o que acontece? O povo lá embaixo pensa, rapaz, esse homem não desce mais daí não, morreu. Moisés morreu. Arão, vamos fazer um bezerro, vamos construir um Deus que a gente possa ver, que a gente possa dizer, esse aqui foi quem nos tirou do Egito. Essa é a voz do povo. E se Arão fosse um pastor posicionado, ele não ouviria a voz do povo, ele não cederia à pressão do povo, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Se nós, como pastores, formos conduzidos pelo povo, querido, nós vamos estar muito distantes do propósito do ministério que Deus nos confiou. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Porque a maioria das pessoas, elas não querem ser confrontadas no seu pecado. Elas não querem viver a vida que agrada a Deus. Elas querem ouvir somente aquilo que agrada o seu ego e a sua vontade. E se você for um pastor que cede a esse tipo de pressão, você vai pregar aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que Deus quer falar. Você vai conduzir uma igreja não debaixo da direção do Espírito Santo, mas debaixo da opinião das pessoas que estão à sua volta. Vocês estão conseguindo entender? Amém ou não amém? Isso é importante, tá? É importante nós compreendermos. Então, Arão, ele cede à pressão, mas Moisés não, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Eita, que tem um cabelo voando aqui que está me atrapalhando, enfim. O verdadeiro pastor, então, ele precisa discernir entre o clamor humano e a direção divina, e isso é um exercício diário, porque você vai receber muitos conselhos no seu ministério de pessoas bem intencionadas, e sabe qual é o detalhe? Olha só, a maioria das pessoas que, quando a gente, por exemplo, está estabelecendo uma visão, isso aqui é uma dica prática para você, inclusive eu compartilho aqui no nosso livro. Quando a gente está estabelecendo uma visão, a gente, nossa igreja é uma igreja bíblica, em célula, discipulado, vamos lá, sempre vai aparecer alguém para ter saudade das antigas programações. E sabe o que eu acho interessante? Eu comento aqui no livro isso, que geralmente as pessoas que mais dão opinião, que mais resistem à visão, são as que menos participam, são as que menos fazem a diferença numa igreja local. Eu não esqueço de uma vez, uma das igrejas que nós estávamos pastoreando, que uma senhora apareceu, né? Estávamos já uns 2, 3 meses pastoreando, essa senhora apareceu assim do nada na igreja. E ela falou assim, e naquele dia era treinamento, eu lembro, era um culto, era um momento de treinamento para liderança. E antigamente eram cultos, a igreja tinha cultos de segunda a segunda, cultos evangelísticos, e nós estávamos ali equilibrando a agenda dessa igreja,
baseado nessa visão que Deus nos deu de célula, discipulado, de termos, né, a trilha do crescimento, realmente uma igreja alinhada com a visão da igreja primitiva. E um dos pilares é o treinamento, é o conhecimento, é o direcionamento intencional, enfim. E nós estávamos nesse dia, eu lembro que ela chegou nesse dia lá, e ela falou assim, ela participou da programação, mas no final ela soltou, né, a sua, enfim, ela soltou o seu questionamento. Ela falou assim, a sua reivindicação. Ela disse assim, ai, pastora, mas eu tenho tanta saudade quando a igreja, como era antes, que a gente tinha culto na terça, na quarta, não sei o que, lá, e foi falando das programações antigas. E aí, claro, a gente ouve com muita educação, né? A gente é empático, a gente não vai tratar ninguém mal. Mas dentro do meu coração, como pastor, eu preciso estar muito certa da visão que o Senhor nos confiou. Porque eu não posso ser direcionada para esse tipo de conselho, ou para esse tipo de saudosismo. E aí, sabe o que aconteceu, queridos? É que essa mulher, ela pouquíssimas vezes, no tempo que nós passamos nessa igreja, participou e esteve debaixo do nosso pastoreio. Por quê? Porque geralmente quem mais opina é quem menos participa. Observe isso debaixo do seu pastoreio. Às vezes a gente dá ouvido para pessoas que são as menos participativas, são as menos engajadas, são as que menos se envolvem, são as que menos se doam pelo reino. E a gente está dando ouvido para esse tipo de pessoa. Aquelas que falam assim, eu queria que tivesse isso, mas no dia de ter, ela não participa. Eu queria que fosse desse jeito, mas na hora de fazer, ela não faz. Por quê? Porque é mais fácil dar pitaco sem ter nenhum nível de responsabilidade. E eu, como pastora, preciso discernir isso. Amém? É muito importante. Você está conseguindo entender? Eu estou falando aqui para pastores. Eu preciso que você tenha esse discernimento. Vamos lá, então. Vamos passar. Terceiro ponto, queridos, que eu quero compartilhar com você. Pastores que não se posicionam são mortos ministeriais. E aqui tem tudo a ver com o tema da nossa live. Ovelhas que matam. Quem são as ovelhas que matam? São aquelas que os pastores permitem que elas assumam esse lugar no seu coração, de matá-los ministerialmente. E isso depende muito de você, pastor, pastora, permitir que alguém faça isso. Porque você permite viver aquilo que você quer, aquilo que você deixa. Né? Não vou dizer aquilo que necessariamente você quer, talvez você não queira, mas você permite. Você é conivente, você deixa. Então preste atenção, muitos pastores estão sendo silenciados no seu pastoreio, estão morrendo, viu? Muitos pastores estão morrendo ministerialmente, não são poucos. Muitos pastores estão sendo silenciados, estão sendo manipulados, estão sendo ameaçados. Por quê? Porque eles estão se deixando controlar pela opinião das ovelhas. Gente, pastor é quem pastoreia. Pastor é aquele usado por Deus para implantar a visão numa igreja local. O pastor, ele é o anjo da igreja. E ele precisa entender o seu lugar no corpo. Eu já vou falar aqui do quarto ponto, que é esse. Já vou para o quarto ponto, viu? O quarto ponto é, você como pastor, pastora, você precisa entender qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Apocalipse 2:1, Jesus, né, através da revelação que foi dada a João, ele fala ao anjo da igreja. Você observa que a comunicação revelada nas Escrituras, ela vai direto ao anjo de cada igreja. E quem são os anjos? Quem são os presbíteros, os responsáveis, os líderes? Quem são essas figuras de autoridade dentro de uma igreja? É o pastor. E eu não sei qual nome leva na sua igreja. Pode ser bispo, pastor, apóstolo, enfim, diácono, presbítero. Eu não sei qual nome é oficial que tem na sua igreja. Eu quero que você entenda que é a figura de quem preside, independente do nome que você tenha na sua igreja, para essa função. Essas são as pessoas responsáveis. Essa figura, o anjo da igreja, é o responsável. E é ele que vai prestar contas com Deus por aquele rebanho que lhe foi confiado. Então, querido, sim, um pastor é o anjo da igreja, o mensageiro de Deus para aquele povo. Significa que Deus não possa se comunicar direto com o seu povo, que tem que ter intermediários? Calma, não é isso. Mas nós precisamos entender que existe uma figura de autoridade naquele lugar. E isso é bíblico. Isso não é coisa do Antigo Testamento, não. Isso é coisa do Novo Testamento. A autoridade. Paulo fala muito sobre autoridade. Eu respeito muito autoridades. Não importa se são da nossa igreja, são de outras igrejas, se são de outras esferas. Não estou falando só de igreja, tá? Estou falando autoridade de forma geral. Autoridade, né? Enfim, autoridade de pai, de mãe, autoridade de política, autoridade, enfim, respeito. Por quê? Porque são autoridades constituídas pelo Senhor. São todas da vontade de Deus? Aí cabe discussão. Mas que são constituídas, que foram com a permissão do Senhor, sim. Então, o anjo da igreja, ele é autoridade naquele lugar. Como mensageiro de Deus, ele precisa entender qual é o papel dele. E aí, querido, isso exige posicionamento, discernimento e coragem. Se nós, como pastores, quando é que nós nos permitimos matar pelas ovelhas? Quando a gente sucumbe. Quando a gente não entende o nosso lugar. Porque quando eu não entendo o meu lugar, meu esposo não entende o lugar dele como pastor, eu como pastora numa igreja local, a gente vai ser conduzido por qualquer vento de opinião.
Qualquer pessoa que chega, faz desse jeito, faz do outro, mexe para cima, mexe para baixo. E aí a gente não tem um direcionamento claro. E você sabe qual é o maior problema, né? Um dos maiores, que tem outros também muito importantes, mas um dos maiores problemas que eu tenho visto, né, lidando com pastores, dentro da nossa academia de crescimento, dentro do livro da Trilha do Crescimento, que nós estamos ali em contato com pastores de outros ministérios, um dos maiores problemas é falta de visão. Por isso que a Trilha do Crescimento começa com a visão. Porque o primeiro passo é a visão. É você entender para que você está ali, qual o seu propósito, qual a identidade da sua igreja, para que você tenha um discernimento claro, porque qualquer outra opinião que venha contrariar isso, você precisa ser o protetor dessa visão. Senão você vai viver uma igreja coxa de retalhos, você vai ver uma igreja que uma hora você vai para a direita, outra hora você vai para a esquerda, uma hora você vai para cima, outra hora você vai para baixo, e aí você se frustra ministerialmente e a igreja fica sem direcionamento claro. Amém? Quem está entendendo, queridos? Digita amém no nosso chat. Ó, a Eutiane disse que está compreendendo. Gente, se alguém quiser mandar um comentário, uma pergunta, pode fazer isso, que eu não estou conseguindo nesse momento ler aqui para você, mas assim que a gente terminar eu já vou ler aqui. Mas pode mandar, tá bom? Então preste atenção, queridos. Olhe para cá. Não se distraia, estamos nesse horário de almoço, é difícil. Eu sei, eu tô com fome. Olha, como eu falei, eu tô com 3 crianças, né? Quer dizer, 2, que um tava para casa da avó. Mas tô fazendo almoço, a panela de pressão tava ali, tive que desligar. Enfim, a gente tá tudo aqui ao mesmo tempo. Vou dar comida para as crianças, a gente tá sem, nesse momento, o apoio da nossa querida irmã André, que é nosso braço direito aqui, ela tá de férias. Mas segunda-feira que vem, em nome de Jesus, ela tá voltando e já vai melhorar as coisas. Mas isso não é motivo da gente não estar aqui juntos. Vamos prosseguir, então? Depois você manda seu comentário, manda sua opinião, né? Manda a sua dúvida que eu quero conversar com você e responder se for possível, tá bom? Dentro das nossas possibilidades. Então vamos lá. Quinto, para a gente poder encerrar, quinto ponto da nossa live de hoje, ovelhas que matam pastores, é quem mais opina geralmente é quem menos participa. Guarde isso no seu coração. Seja um pastor que observa. Observe as pessoas antes da voz, né? Antes de receber qualquer conselho. Porque a árvore é conhecida pelos frutos. E eu já tive, assim, algumas experiências, não poucas, de pessoas que elas, aqui a gente fala opiniuda, né? Pessoas muito cheias de opinião, faz isso, faz aquilo. Gente, assim, já aconteceu tanta coisa, mas, por exemplo, numa reunião que a gente estava de liderança, apareceu uma irmã que ela trabalhava a semana toda, ela ficava fora a semana toda. E ela era tipo aquela irmã cometa, né? E ela chegava no final de semana. E aí no final de semana a gente, lembro que nesse dia era um domingo, acho de manhã, estava reunindo com os líderes e tratando alguns assuntos. E ela começou a vir com várias ideias, desconexas com o que estava acontecendo no corpo. Pastora, tem que ter mais evangelismo. Eu falei, irmã, tá tendo evangelismo. Tal dia, tal horário. Pastora, a gente tem que ter tal... Irmã, tá tendo tal coisa. Tal dia, tal horário. Pastora, a gente precisa ter... A nossa escola tem que ser desse jeito. Querida, já está tendo. Tal dia, tal horário, desse jeito, dessa forma. Enfim. Então, assim, é engraçado. Porque eu, particularmente, quando eu vou falar de alguma coisa, eu gosto de ter uma base para poder falar. E as pessoas não. Elas querem pastorear o pastor. Elas querem... E eu não estou falando que você não pode ouvir opinião, tá? Não é isso, não. Você pode ouvir. Mas tenha sabedoria. Tenha filtro, tenha discernimento. Veja se é compatível com a visão. Veja se está alinhado com aquilo que Deus te entregou. Porque mais importante do que a opinião dos outros é a opinião de Deus para a tua vida, para o teu ministério. Porque você vai prestar contas é com o Senhor. E não adianta falar que foi a opinião da irmã Maria, do irmão João que mudou a sua ideia. Porque isso não é justificativa plausível. Então, trazendo para a nossa realidade aqui, essa querida irmã, ela vinha cheia de ideias, de um monte de coisa, mas ela não estava vivendo a vida da igreja. Meu amigo, eu vou ouvir a irmã fulana de tal, que nem está vivendo a vida da igreja. Não tem como. Eu vou fazer um filtro, eu retenho o que é bom, beleza, tem alguma coisa para melhorar? Amém, vamos melhorar. Mas quem eu vou ouvir, em primeiro lugar? A voz do Senhor. Que até a minha liderança bem intencionada pode não estar compreendendo a visão que o Senhor nos entregou. Então, antes de tudo, até dos bem intencionados, eu vou ouvir a voz do Senhor. E depois deles eu vou ouvir a voz daqueles que realmente estão conosco na mão do arado. Realmente vestem a camisa do reino de Deus. Realmente estão doando a sua vida. Por que muitos ministérios estão sendo mortos? Porque a gente está dando ouvidos para os lobos em pele de cordeiros. A gente não está, de fato, discernindo a voz de Deus e dando ouvido para as pessoas que estão mesmo do nosso lado. Aquelas que Deus colocou como colunas dentro de uma igreja local. E aí, eu observei isso. Com o decorrer dos anos, que quem mais opina, nem sempre é quem mais faz. Quem mais opina, geralmente é quem menos participa. Porque a gente gargantuda, que às vezes não tem a ação de colocar a mão na massa, de falar assim, eu sou a resposta da minha crítica e da minha oração. Eu estou à disposição.
Quantas vezes as pessoas vão falar, pastora, isso está errado, pastora, isso está certo, pastora, não é desse jeito, bora fazer assim. Mas quantas vezes as pessoas falam assim, pastora, eu estou à disposição para fazer a diferença nesse ponto que eu estou dizendo que precisa melhorar. Porque é exatamente esse tipo de pessoas que nós queremos na nossa equipe. Não é alguém que fala assim, isso daqui não tem que ser desse jeito, não, pastora. Puxa, Ministério Infantil está precisando de apoio, mas eu estou aqui para ajudar. Não é só falar assim, pastora, está muito ruim o Ministério Infantil, não tem gente suficiente, a situação está complicada, essa igreja não está limpa, eu não sei o que mais. Não seja você a resposta da sua oração. Então, observe isso, seja um pastor mais observador. Tenha esse discernimento. E eu quero concluir essa live dizendo que muitos pastores estão sendo mortos ministerialmente, emocionalmente e espiritualmente, não por armas visíveis, não, mas por palavras, por pressões, por manipulações, por críticas infundadas, críticas sem propósito, porque crítica com propósito, receba, é muito bom. Mas a maioria das pessoas que às vezes estão alfinetando, estão ali tirando forças de um ministério, de uma igreja local, elas estão simplesmente matando a sua liderança. Que são ovelhas que geralmente, queridos, não reconhecem a autoridade espiritual do seu pastor. E aí eu quero que você entenda, né? Tem um texto lá em João capítulo 2, versículo 24, que Jesus fala que ele conhecia o coração das pessoas. Por quê? Ele não confiava em todos, ele sabia quem era quem. Ele sabia o mais profundo de cada coração, ele sabia que nem todo mundo era sua ovelha. Lembra que eu falei? João, acho que capítulo 10, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Nem todo mundo é ovelha de Jesus. Nem todo mundo é ovelha debaixo do seu pastoreio. Nem todo mundo é pastoreado por você. Se permite ser. Então tenha esse discernimento. Quem são as verdadeiras ovelhas que você tem pastoreado? Quem são as pessoas que você tem ouvido no seu ministério? Quem são as pessoas que estão apenas tentando te controlar ou te manipular? Às vezes por seus próprios interesses. Porque elas querem pastorear o pastor. Elas não deixam o pastor pastorear. Queridos, que loucura é essa? O pastor está numa posição estratégica na igreja. É algo de Deus, é autoridade de Deus. Ele precisa exercer o seu pastorado com amor, com paz, não com peso, não com dor, não com dificuldade, não com reclamações. Mas ele precisa exercer esse pastorado com amor, com dedicação, sabe? Com paz. E qual é o pastor que exerce o pastorado com paz, com perseguição, com mordida de ovelha, com pedrada? É difícil, é muito complicado. Então, se você... Mas eu estou falando aqui para os pastores, tá? Eu não tenho como falar aqui para as ovelhas, estou falando para você que é pastor. Se você é o anjo dessa igreja, constituído pelo Senhor, autoridade nesse lugar, posicione-se. Só existe uma forma de pastores não serem mortos por ovelhas, quando eles são posicionados, quando eles entendem o seu lugar e quando eles têm clareza da visão. E eles se posicionam na visão que Deus confiou para eles, independente de agradar ou não agradar. Independente se o irmão João quer sair porque o Senhor se manteve posicionado, ou porque a pastora se manteve posicionada. Prefira perder um lobo em pele de cordeiro do que deixar de ser fiel à visão que Deus lhe confiou. Amém? E eu quero chamar você a essa reflexão final aqui. Gente, se alguém tiver uma dúvida, pergunta, mande agora que a gente já vai encerrar a live, tá? Então, você quer ter um comentário, você já passou por essa experiência, você está passando nesse momento, manda aqui rapidinho pra gente poder ler, tá? Tô só avisando você antes da gente poder finalizar, porque eu quero poder interagir um pouco melhor com você. Então, vamos lá pra gente poder encerrar. Já passamos, né? 30 minutos já passamos. Olha só, querido, reflexão final para nós, pastores, né? Você tem sido morto por dentro por não se posicionar? Porque eu sei, olha, eu particularmente, eu não gosto de chamar atenção, sabe? Se eu puder, eu prefiro que alguém me chame atenção do que eu chamar a atenção de alguém. Mas eu entendo que, como pastor, eu preciso exercer o pastorado. E o pastorado, ele é correção, ele é disciplina, ele é amor, ele é cuidado, ele é direcionamento. Eu não posso me omitir disso. Então, existem alguns momentos que a gente vai precisar se posicionar, a gente vai precisar desagradar alguém, porque nós vamos nos manter posicionados em algo que a pessoa até discorda, mas que a gente está convicto de que é a direção de Deus para a nossa igreja local. E a gente precisa não se permitir matar por falta de posicionamento. Outra reflexão para você. Você está deixando de cumprir a visão que Deus te deu porque você quer agradar as pessoas que estão debaixo do seu rebanho? Você está ouvindo mais os conselhos dos homens ou a voz do Espírito Santo para o seu ministério? Ore, retome a visão e volte a se posicionar como pastor. Não desista. Não se permita morrer. Não abra mão do ministério porque a ovelha A, B ou C não concorda, ou porque o fulano não acha bom, ou porque alguém saiu da igreja. Mas se posicione, porque no tempo certo vai vir a colheita. Nós precisamos crer nisso. Amém? Nós precisamos crer
nessa visão. Eu quero ler agora aqui rapidinho os comentários. Se alguém mandou, mande. Se alguém não mandou, mande rápido, rápido, que a gente já vai encerrar. Que eu já tenho almoço para fazer, eu tenho criança para cuidar, mas vai dar certo. Mas manda rapidinho pra gente poder ler aqui, tá bom? Vamos lá. A Eutiane mandou assim. Ah, tá. A Eutiane disse que precisa conversar em particular. Pode... Me passa a mensagem, Tiane, pra gente poder conversar, tá bom? Em particular. A Eutiane tem meu número, eu já sei. Então é só passar uma mensagem que a gente conversa, sim, com certeza. Passa um áudio, passa uma mensagem que a gente vai conversando pelo WhatsApp, tá bom? Com certeza estamos aqui para somar. Queridos, se alguém tem alguma pergunta, mande rapidinho. Você conseguiu compreender o que foi ministrado, o que foi falado? O quanto isso é importante para o nosso ministério? E aí, então, vocês perguntam, pastora, onde eu tenho esses direcionamentos práticos? Tudo que nós falamos aqui, essa é a live 214, tá? São lives gratuitas que estão aqui para você. Mas eu sempre faço menção. Nós temos um local onde você pode aprofundar tudo que nós estamos falando, que é a trilha do crescimento, que é o nosso livro. Pastora, eu já tenho um livro e agora eu quero fazer parte da plataforma. Amém, é só clicar no link da nossa bio, a plataforma Academia de Crescimento. É onde nós vamos aprofundar a trilha de crescimento com você. Além de tudo, lá nós vamos te acompanhar mensalmente com aulas, mensagens que nós já tem aulas gravadas, tá? Toda a trilha do crescimento já está com aulas gravadas lá na Academia de Crescimento, na nossa plataforma. Mas além disso, nós também vamos acompanhar você. Durante todo o mês, nós temos uma reunião com todos os nossos pastores para ouvi-los, para direcioná-los, para conversar, para poder ter esse momento mais profundo, tá? De aplicação da trilha e ver o que está faltando para que esse pastor possa avançar cada vez mais. Então, assim, deixo esse convite para você. Conheça, implante na sua igreja. Né? A trilha do crescimento são os 7 passos bíblicos para o crescimento saudável. Tudo que nós falamos aqui, visão, né? Um pastor que se posiciona, isso tudo está aqui, mas claro, de forma mais aprofundada. Se você quiser conhecer o nosso livro, é só clicar no link da bio, lá tem todos os nossos materiais do nosso livro, tem a Academia de Crescimento, que é a plataforma onde nós vamos também aprofundar a trilha de crescimento, e assim tem outros materiais também, Casa de Paz, mensagem de célula, treinamento de discipulado, de célula. Todos os nossos conteúdos estão lá, tá? Mas qual é o nosso ambiente mais completo? É a plataforma Academia de Crescimento, que lá nós temos, além do conteúdo do livro, que são em aulas online, você tem lá acesso ao nosso acompanhamento mensal e também a todos os nossos materiais complementares. Então, todos os materiais que nós temos fora parte, lá está gratuitamente disponível para você. Tá bom, queridos? No mais é isso. Obrigado por você ter ficado até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu achei que a gente não ia conseguir fazer a nossa live de verdade, porque as crianças, eu não sei, né? Hoje nem vieram aqui, eles estão aqui na sala. Mas eu tinha certeza que eles vinham aqui, que ia ser uma confusão, mas não foi. Então foi uma live, né? Pensei que ia ser tentativa de live. Foi uma live bem sucedida. Glória a Deus por isso. E obrigado por você ter ficado até o final, que você possa ter clareza. Eu não sei se você tem sentido morto espiritualmente, se você está sentindo enfraquecido, se você está sentindo frustrado no seu ministério, creia que Deus tem um novo tempo. Mas depende de um posicionamento nosso. Nós precisamos entender o nosso lugar, nos posicionar e, de fato, abraçar essa visão. Tiane, a Eutiane está perguntando o seguinte: pastora, você tem livro pronto e entregue em sua casa? Eutiane, eu até queria ter. Nós pedimos um lote, ainda não chegou. Mas a nossa editora é de São Paulo. Então, que nós temos 2 editoras, a Wiclep, que entrega para o Brasil, e nós temos a Clube dos Autores, que entrega para o exterior. Mas também entrega para o Brasil a Clube dos Autores. Então, se você quiser, não é daqui de Belém, né? Ou você que é daqui de Belém e quiser encomendar o seu livro, você pode pedir pelo Clube dos Autores, por exemplo, que está com frete bem baixinho, tá? O frete da Clube dos Autores está mais baixinho do que o frete da Wiclep. Na Clube dos Autores está em torno de 8, 9, no máximo R$10 o frete. Na Wiclep depende de estado para estado, mas às vezes é 20, é 30, é um pouco mais caro o frete pela Wiclep. Então, se você quiser, me passa uma mensagem aqui depois nessa live, ou no direct, ou aqui nessa live, que eu vou passar para você o link específico do Clube dos Autores. Você pode encomendar o livro por lá, não demora para chegar. E o frete está bem legal no Clube dos Autores, tá? A gente está, inclusive, quem está querendo o livro físico, a gente está aconselhando comprar pelo Clube dos Autores, que realmente tem sido mais viável quanto a frete, tá? Que é esse mesmo livro aqui, ó. Qualquer um deles, né? Estamos aqui com esse mesmo material. Então, é isso, queridos. Deixamos esse convite para você. Eu não tenho dúvida de que esse conteúdo vai fazer muita diferença no seu ministério. Investir é importante, né? A gente precisa ter essa mudança de mentalidade. Existe, sim, um preço diário que nós pagamos para estar aqui com você, para estar compartilhando, para escrever esse conteúdo, para gravar as nossas aulas. E quando você investe, você abençoa o seu ministério e, por consequência, abençoa o nosso ministério também. E isso é bênção de Deus sobre a nossa vida. Tá bom? Que Deus abençoe você. Fique com Deus. A Alcineia disse que precisa desse crescimento. Amém, Alcineia. Passa uma mensagem pra gente no direct. Ou clica no link da nossa bio, Alcineia, que você vai ter acesso a todos os nossos materiais. Adquire o seu livro. Ou então entre para a plataforma Academia de Crescimento. Enfim,
Nós temos vários conteúdos que com certeza vão abençoar o seu ministério e todos eles baseados nessa visão que é a trilha do crescimento, foi algo que o Senhor nos confiou, tá bom? Deus abençoe, eu vou ter que levantar e encerrar aqui a nossa live. Obrigada se você ficou até aqui. Quem perdeu, pegou o bonde andando, vai ficar postada no feed, depois você volta e assiste, tá certo? Gente, Deus abençoe você, tá? Vamos, se alguém quiser conversar alguma coisa, manda mensagem no WhatsApp ou pelo direct que eu encaminho o nosso número de WhatsApp que ainda não tem, tá bom? Deus abençoe, queridos.